Amém? Você que achou, João capítulo 4, versículo 23, nós vamos ler o versículo 23 e o versículo 24, depois nós vamos ler o versículo 39. Então primeiro vamos ler o verso 23, diz assim a palavra do Senhor: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Versículo 39: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Aleluia. Pode se assentar no seu lugar. Senhor, eis aí a tua palavra, que é pura, rica, sem mácula, sem ruga. Deus, que o Senhor possa falar ao nosso coração de uma maneira poderosa nesta noite. Pai, não queremos ouvir a voz do homem, meu Pai, mas queremos ouvir a tua voz. Que o homem, meu Pai, desapareça, que o homem, meu Pai, diminua sempre, e que a presença do Espírito de Deus seja viva, forte e poderosa a cada instante em nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Santos de Deus, eu orava ao Senhor e pedia a Ele uma palavra para que pudesse estar trazendo ao coração da igreja nesta noite, e o Espírito de Deus me trouxe aqui dentro do livro de João, no capítulo 4, a partir do verso 23, onde estamos subordinados a uma palavra sobre adoradores, porque estamos numa noite de adoradores. Todos os dias são dias dos adoradores, mas infelizmente nós temos que separar um dia e especificá-lo, dar ênfase nele, para que as pessoas entendam que nós temos que adorar a Deus. A adoração é a responsabilidade da igreja. Toda igreja que não adora a Deus, os seus dias estão contados para o fracasso e para a derrota, porque a adoração é a arma que Deus está usando hoje para destruir todas as fortalezas de Satanás. Quer ter vitória contra Satanás, meu irmão? Adore a Deus. Quer ter vitória no seu emprego? Adore a Deus. Quer ter algum tipo de sucesso na vida? Adore a Deus, que você vai ver que Deus, Ele vai fazer se cumprir na sua vida todos os teus sonhos, os teus projetos, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. A igreja tem se esquecido muitas das vezes que a adoração é o caminho mais perto para chegarmos à vitória. Pastor, por que a adoração é o caminho mais perto para chegarmos à vitória? A Bíblia diz que depois de toda a ventania, todo o sacrifício, tudo que Jó fez, a Bíblia, tudo que Jó recebeu, todos os males, depois de todos os 10 filhos de Jó ter morrido, depois da casa de Jó ter pegado fogo, depois dos amigos de Jó ter virado as costas para ele, depois da mãe de Jó ter virado as costas para ele, depois que todo mundo sumiu de perto de Jó, depois que a própria mulher de Jó virou para ele e disse: olha, amaldiçoa esse Deus logo e morre, meu filho. Depois que a própria mulher assinou a sentença de morte de Jó, dizendo para ele que era o fim, que tudo estava acabado, a Bíblia diz que Jó dobrou os seus joelhos e adorou ao Senhor. Eu convido você nessa noite, meu irmão, independentemente do que é que tenha acontecido na sua vida durante esses dias, independentemente de tudo que aconteceu na sua vida, adore a Deus hoje, e você vai ver que os céus vão se abrir sobre a sua vida, e Deus vai mudar a sua história, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A hora vem e já chegou, diz a palavra de Deus. Estamos em um tempo de adoração, estamos em dias de adoração. Para adorarmos, meu irmão, não precisa estarmos necessariamente de joelhos. Para adorarmos, não precisa necessariamente estarmos dentro da igreja. Em qualquer lugar é momento, é hora, é tempo de adorar a Deus. Quer vitória no meio da luta? Adore a Deus. A palavra de Deus nos ensina que Paulo e Silas estavam presos, com as suas pernas presas no cárcere com uma bola de ferro, com correntes. Eles estavam presos no cárcere inferior, lá dentro, lá no fundo da masmorra eles estavam presos. E a Bíblia diz que à meia-noite eles não falavam mal daqueles que haviam
haviam aprendido. À meia-noite, eles não falavam mal daquilo que estava acontecendo na igreja. À meia-noite, eles não tiraram tempo para falar mal do que estava acontecendo, não. Pelo contrário, a Bíblia diz que à meia-noite eles adoravam a Deus com hinos, com louvor. Por quê? Porque vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Que a vitória crente adore a Deus em espírito e em verdade, que Ele vai providenciar a vitória na sua vida. À meia-noite eles adoraram o Pai em espírito e em verdade. À meia-noite, foi por isso que houve um grande terremoto e as prisões foram sacudidas, as correntes quebraram das suas mãos e dos seus pés. Por quê? Porque à meia-noite eles estavam glorificando a Deus. Sabe por que tem muita gente que não está vindo à igreja hoje? Sabe por que tem muita gente que está preso nos vícios hoje? Porque não tem vida de adorador. Diga para o seu irmão, tem uma vida de adorador. Tem uma vida de adorador. Irmãos, hoje as pessoas não conseguem fazer a vontade de Deus porque eles não adoram a Deus. Não adoram. Paulo e Silas nos dão esse exemplo, que não importa a hora, não importa onde, não importa como, o que importa é que nós estejamos com os nossos corações voltados para Deus. Então Deus fará um milagre nas nossas vidas. Muitos poderiam estar em situações, muitos estão em situações terríveis e não conseguem tirar um momento para adorar a Deus. Por quê? Porque não tem vida de adorador. Ei, vida de adorador, meu irmão, não é para qualquer um. Tem que ter muito esforço. Fala para o seu irmão, tem que se esforçar muito para adorar a Deus. Não é todo mundo que está querendo adorar a Deus. Adorar a Deus exige renúncia. Adorar a Deus exige dedicação. Adorar a Deus exige vontade. Ei, irmão, se você não tem vontade de fazer a obra de Deus, não tem vontade de adorar a Deus, como você vai receber vitória na sua vida? Ninguém recebe vitória de boca fechada. Ninguém recebe vitória de braços cruzados. Quer ter vitória na sua vida? Abra a boca e glorifica o teu Deus. Exalta o teu Deus. Magnifica o teu Deus, porque Ele vai providenciar a vitória para a sua vida. Nós temos que ter atitudes de adorador. Paulo e Silas tiveram atitudes de adorador, adoraram a Deus e foram abençoados. Quer ter vitória? Adore a Deus. A palavra do Senhor nos ensina que o Senhor vem dizendo: a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por que a Bíblia fala que os verdadeiros adoradores? Se a Bíblia fala dos verdadeiros, é porque também existem os falsos adoradores. Deus não quer que você seja um falso adorador. Deus não quer que você seja uma falsa pessoa, porque falsidade, meu irmão, é uma coisa terrível. A falsidade, ela tem corroído o coração de muitos crentes hoje. As pessoas têm dado lugar à falsidade hoje e têm se perdido no meio da caminhada. Quando você vê que uma pessoa se desvia da presença de Deus, é porque ela deu lugar à falsidade. Não dê lugar à falsidade. O apóstolo Paulo, ele já vem dizendo lá no livro de Gálatas, no livro de Efésios, dizendo: não deis lugar ao diabo, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Não devemos dar lugar ao diabo. Dar lugar ao diabo é dar lugar à falsidade. Quando Deus disse que a hora vem e já chegou, que os verdadeiros adoradores, verdadeiros, se você tem a necessidade de justificar alguma coisa que é porque existem algumas coisas que não são, e há uma necessidade de reafirmarmos aquilo que é, porque só aquilo que é o verdadeiro e que traz benefício. O que Deus está dizendo? Que só o verdadeiro adorador recebe benefícios de Deus. Só o verdadeiro adorador recebe bênçãos de Deus, porque o falso, ele cai na primeira ventania, mas o verdadeiro não. Esse o Pai procura para lhe abençoar. Verdadeiro. Temos que estar na condição de verdadeiro, porque o verdadeiro, sim, ele recebe a benevolência de Deus, mas o falso, ele não recebe. Lembra daqueles dois fundamentos que Jesus disse? Jesus falou acerca da casa construída em cima da areia, e quando vem a chuva, vem o
está firme. Por que ela não está firme? Ela foi construída na areia, foi construída em cima da falsidade, foi construída em cima da mentira, foi construída em cima de tudo aquilo que não presta. Então quando o vento vem, a chuva vem, a enxurrada bate naquela casa, essa casa cai e desmorona. E a Bíblia diz que grande é a ruína desta casa. Por quê? Porque não tem qualidade, não tem veracidade, não tem atitudes de adoradores verdadeiros. Mas ao contrário desta casa falsa, desta casa construída em cima da areia, Jesus disse que existe a casa que é construída em cima da rocha. Por quê? Porque ela é construída em cima daquilo que é verdadeiro, em cima daquilo que é sólido, em cima daquilo que tem resistência, tem substância. Então vem o vento, vem a chuva, vem a enxurrada e bate nela, mas ela não cai. Por quê? Porque ela está firme na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor está nos dizendo que existe dois tipos de adorador, o verdadeiro e o falso, e nós não podemos ser falsos, porque senão o dia que a chuva vier, o dia que o vento vier, o dia que a enxurrada bater, vai cair e vai ser grande a ruína. Mas se formos verdadeiros, estivermos em cima do alicerce, sólidos, bem firmes, nós vamos receber a bênção e a vitória de Deus. Esses são os dois tipos de adoradores que existem, os verdadeiros e os falsos. E aqui eu orava a Deus e pedia ao Senhor uma palavra para que eu pudesse estar trazendo ao coração da Santa Igreja. E o Senhor então, Ele me deu um tema dentro do trabalho da festividade, do encontro dos adoradores que estamos tendo aqui nesta noite. E o tema que o Senhor, Ele colocou no meu coração, uma palavra para transmitir aos irmãos, é muito forte, de uma responsabilidade muito grande. O Senhor soprou no meu ouvido a seguinte frase: você sabe até onde vai a consequência dos seus atos? Vira para o seu irmão e diga: você sabe até onde vai os seus atos? Você sabe até onde vai as suas atitudes? Até onde vai as nossas atitudes? Até que ponto as minhas atitudes elas podem ter alguma influência com a minha família, com os meus filhos, com os meus pais, com os meus parentes? Até onde vai as minhas atitudes? Elas podem interferir em que na igreja, em que na comunidade? Elas podem interferir em que na onde eu trabalho? Porque nós somos afeitos a atos, a ações e a reações. Toda pessoa que comete um ato, aquele ato ele recebe uma reação. Todo ato prestado na terra, todo ato cometido, todo ato direcionado, ele tem uma reação. Por exemplo, quando nós com sinceridade abrimos a boca e glorificamos a Deus, estamos prestando um ato, estamos com atitude, estamos fazendo alguma coisa. E qual é a reação disso? A reação de quando nós adoramos a Deus com sinceridade é que Deus ele levanta do seu trono e estende a mão sobre as nossas vidas e ele derrama a sua graça, a sua bênção. Por isso, meu irmão, que numa reunião como essa você não pode ficar calado, porque sempre que você abrir os seus lábios, Deus, Ele vai se levantar do seu trono e vai abençoar a sua vida. É por isso. Então todo ato ele é seguido de uma reação, ele é seguido de uma ação. E aqui nós vamos aprender algumas coisas de Deus, porque o tema da mensagem dessa noite é: você sabe até onde os teus atos, você sabe até onde vai a consequência dos seus atos? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo agora no livro de Juízes. Juízes capítulo 19, versículo 1. Livro de Juízes, capítulo 19, versículo 1. Nós estamos falando sobre até onde vai a consequência dos meus atos, dos seus atos. Nós vamos aqui, como é noite de adoradores, nada melhor do que falar sobre a vida de um adorador, de um homem que foi escolhido por Deus e separado por Deus para adorar, para fazer a obra de Deus. Um homem que foi chamado por Deus para fazer a diferença na terra.
Um homem que, como eu e você, fomos batizados por Deus, fomos escolhidos, fomos separados, temos a presença do Espírito de Deus em nós para fazermos a obra de Deus. Então vamos ver aqui, através da vida desse homem, algumas coisas importantes para o nosso dia a dia. Juízes, capítulo 19, e eu gostaria de ler do versículo 1 até o versículo 3. Juízes, capítulo 19, versículo 1 ao versículo 3. Olha, diz assim: aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita, preste atenção, um homem levita, que peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma mulher concubina de Belém de Judá. Porém a sua concubina adulterou contra ele, e foi dele para a casa de seu pai, a Belém de Judá. E esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. E seu marido se levantou e partiu após ela, para lhe falar conforme o seu coração, e para tornar a trazê-la. E o seu moço e um par de jumentos iam com ele, e ela o levou à casa de seu pai. E vendo o pai da moça, alegrou-se ao encontrar-se com ele. Preste atenção aqui. Eu gostaria de resumir essa história para você entender. Um levita, um homem que foi escolhido por Deus, separado por Deus, para fazer a vontade de Deus, para fazer a obra de Deus. Um homem que foi separado para estar entregue na igreja, para adorar a Deus, um adorador a Deus por excelência, um homem consagrado, porque toda a casa de Levi foi separada para servir na igreja, para adorar a Deus. E aí nós encontramos aqui neste texto um levita peregrinando. Eu gostaria de chamar a sua atenção que esse levita estava longe da sua casa, e ele estava então peregrinando. Ele estava em outra terra, em Belém de Judá. É isso que acontece com muitas pessoas que estão peregrinando, não param em igreja nenhuma, não ficam fixos em lugar nenhum. Pessoas que ficam peregrinando sempre atraem maldições para a sua vida. Pessoas que não têm uma identidade, pessoas que não têm um currículo. Você pergunta, nem ela mais sabe quem ela é. Ela não sabe se ela é pentecostal, ela não sabe se ela é conservadora, ela nem sabe mais. Um dia ela era pentecostal, outro dia era conservadora. Ela não sabe mais, ela não tem uma identidade clara. Esse levita estava assim. Ele então saiu da sua casa, parou de adorar a Deus, aonde era para ele estar adorando junto com os irmãos dele, e ele então foi para Belém do Judá. E peregrinando ali, ele achou uma moça, uma concubina, e casou-se com essa moça. Ao casar-se com essa moça, sabe o que aconteceu? Essa moça o traiu. Depois de algum tempo de casamento, essa moça o traiu. E quando ela o traiu, ela se sentiu tão envergonhada por ter ficado com outro homem. Ela então decidiu voltar para a casa do seu pai. Só que este jovem a amava tanto que a Bíblia diz que ele decidiu ir até ela para lhe falar o que estava no seu coração. Este homem a amava tanto que ele a perdoou. Ele a perdoou do ato que ela cometeu. Uma atitude nobre que muitos de nós precisamos aprender. Esse homem aqui perdoou um adultério. Agora tem pessoas que o irmão passa e não cumprimenta, ele não tem coragem de perdoar o irmão. Há pessoas que não têm coragem de perdoar por alguma coisa que às vezes o pastor até disse aqui, e ela se sentiu magoada, ela se sentiu, e ela não consegue abrir o coração e liberar perdão. A igreja tem sido atingida por Satanás nessa área, porque as pessoas não conseguem perdoar. Ah, pastor, só Deus perdoa. Outro dia eu vi um grande pastor que muito eu admiro, dizendo que homem nenhum pode perdoar, que homem nenhum consegue perdoar, que o único que consegue perdoar é Deus. Infeliz é este pastor nessa colocação. Por quê? Porque a Bíblia diz que se nós não conseguimos perdoar os pecados uns dos outros, nós não vamos para o céu. E aí, se ninguém consegue perdoar, nem quem
ninguém vai para o céu. Infeliz a colocação dele. Deus nos escolheu, irmãos, como diz lá na carta lá do evangelista São João. Ele disse: olha, se andarmos na luz, como ele na luz está, e mantemos comunhão uns com os outros, o sangue do seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O sangue do seu Filho nos purifica de todo o pecado. Só somos purificados se perdoarmos uns aos outros. Por isso, nessa noite, Deus chama você para perdoar o seu irmão, para perdoar aquele que te ofendeu e que te humilhou, porque essa é a ferramenta que Deus quer usar você para ganhar a vida daquele ofensor. Então, pode glorificar ao teu Deus. Aleluia. Esse levita, ele perdoa a transgressão da mulher e vai atrás. Mas, irmãos, até onde vai a consequência dos nossos atos? Ele saiu da sua terra, largou a sua família, e ele sofre a primeira baixa aqui, a sua mulher o trai. Então ele vai atrás da sua mulher, acha ela na casa do seu pai, chega na casa do seu pai, conversa com ele, toma um café ali e apazigua, ele reata o seu relacionamento com a sua mulher. Aí a Bíblia diz que quando ele está voltando para a sua casa, preste bastante atenção, quando ele está voltando para a sua casa, ele tem que passar por uma cidade. E quando ele passando por uma cidade, e ele com sua mulher e o seu empregado, então eles precisam passar a noite ali nessa cidade, para continuar seguindo o caminho até a sua casa. E então quando ele passando por aquela cidade, a cidade de Gibeá, quando ele passava pela cidade de Gibeá, de Benjamim, ele então precisava se hospedar num lugar. E então um homem muito bondoso o acolheu. Um homem com um coração generoso o acolheu. Olha, irmãos, que coisa linda que nós aprendemos aqui. Está faltando isso na igreja. Pessoas com um coração bondoso, pessoas que não olham o custo. Mas você precisa, eu vou te ajudar. Olha, eu não tenho muito, mas do que eu tenho eu posso te ajudar. Ainda, meu irmão, que você não tenha nada de material, mas faça como Pedro e João na porta do templo chamado Formosa. Pedro e João disse para o moribundo paralítico: eu não tenho nada, não tenho ouro, não tenho prata, mas aquilo que eu tenho, a palavra de Deus, isso eu te dou. Então levanta e anda. E a Bíblia diz que aquele homem recebeu a palavra de Deus, e ele se levantou e andou, porque a palavra de Deus, ela é melhor do que o ouro e a prata. Um homem bondoso então o acolheu até a sua casa. Só que a Bíblia diz que se levantaram alguns homens maus, filhos de Belial, se levantaram para tentar fazer, sabe o que, irmãos? Violentar. Vai violentar no sentido sexual. Violentar aquele levita. Aquele levita de uma aparência boa, um homem de uma aparência agradável, de um gentil aspecto. Os homens se levantaram daquela cidade de Gibeá de Benjamim para abusar daquele homem. Queriam pegar o levita e abusar do levita. E então o dono daquela casa disse para aqueles homens: olha, eu tenho uma moça virgem aqui em casa, minha filha, tenha a mulher deste homem, mas não faça nenhum mal a este homem. Pegue as moças, fique com elas, mas não faça nenhum mal. E então aqueles homens pegaram a mulher daquele levita. E quando pegaram a mulher daquele levita, sabe o que aqueles homens fizeram? Violentaram aquela mulher a noite inteira, até acabar todas as forças daquela mulher. Ela foi violentada por vários homens. E então quando clareou o dia, e que eles puderam sair para fora, porque antes era uma escuridão, irmãos, não existia eletricidade, era uma escuridão. Quando saíram para fora, então viram a mulher daquele levita morta na porta da sua casa. Preciso encurtar a história para você entender. Depois você lê o capítulo 19, 20 e o 21 para você entender toda a história. E então aquele levita, indignado com aquele mal, indignado por eles não só ter violentado ela, mas ter violentado até matar aquela jovem. E então aquele levita pega a sua mulher morta, leva para a sua casa. Chega na sua casa, ela corta os 12 pedaços daquela mulher, corta ela em 12 pedaços, e ele manda um pedaço para cada tribo de Israel, porque as tribos de Israel, elas eram divididas
tribos e formava a nação de Israel. E então é enviado um pedaço daquela jovem para cada tribo e com os seguintes dizeres acerca do ocorrido, daquilo que tinha acontecido. Então toda a nação de Israel, ouvindo aquilo, se indignou, e ela então veio em socorro daquele levita, porque souberam que ele era um levita, era um homem separado para a obra de Deus. E então vieram ao socorro dele. Chegando até o levita, eles então separaram uma guarnição, que eu até anotei aqui, irmão, de 400.000 homens que puxavam da espada. Se juntaram um pouquinho de cada tribo e formaram 400.000 homens. Esses 400.000 homens que puxavam da espada e não erravam, 400.000 homens bravos de guerra. E então eles se levantaram e foram até a tribo de Benjamim, onde residia na cidade ali de Gibeá, né? Onde estavam ali aqueles homens que haviam feito aquela maldade. E então os filhos de Israel chegaram até eles e pediram o seguinte: dai-nos esses homens que fizeram esse mal, para que nós apliquemos o castigo devido a eles, porque não se pode fazer tal mal assim em Israel. Sabe o que aconteceu, irmãos? O coração do povo de Benjamim se endureceu e não deram aqueles homens. Falaram o seguinte: não vamos dar não. Pelo contrário, sabe o que eles fizeram? Se armaram para guerrear contra o povo de Israel, contra as tribos de Israel, os parentes brigando contra si. E não é assim hoje em dia? São pessoas da mesma família brigando, são pessoas da mesma casa brigando. Já não basta os ataques de Satanás, aí o homem fica brigando com a mulher, o filho fica brigando com o pai, a mãe fica brigando com o filho, o irmão brigando com outro irmão dentro da igreja, o pastor briga com as igrejas muitas das vezes, a igreja briga com o pastor, e fica uma guerra, irmão. Jesus disse que a casa dividida, ela não prevalece de pé, mas a casa unida, irmão, nada pode derrubá-la. Se você pegar uma vara, você a quebra com facilidade. Mas se você pegar um molho de vara, meu irmão, você não consegue quebrá-la com dificuldade. Sabe por quê? Porque há poder na união para transformação da vida das pessoas. É por isso que o salmista diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A receita está na Bíblia, nós é que não usamos. E então os homens das demais tribos de Israel fizeram guerra, que estava defendendo aqueles homens maus, filhos de Belial. Sabe o que aconteceu? Os homens de Benjamim, que acoitavam os homens maus, eles eram 27.000. Os homens de Israel, que estavam do lado daquilo que era certo, da justiça, eles eram 400.000 e partiram para a guerra. 11 tribos contra uma tribo. As 11 tribos perdeu a guerra para aquela primeira tribo. E a Bíblia diz, e eu até anotei aqui, que no primeiro dia de guerra, houve uma morte tão grande que 10.000 morreram. Das 11 tribos, 10.000 morreram. 11 tribos perderam a guerra para uma tribo. 10.000 pessoas morreram. Irmãos, está dimensionando a consequência do ato daquele homem? O fato dele ter largado a igreja, o fato dele ter saído da casa dele, o fato dele ter largado a família dele lá para peregrinar, e depois arrumou uma mulher, e depois a mulher dele, olha o ato da consequência dela. Por ela ter sido infiel ao marido dela, ela recebeu o castigo de morte. E por ter morrido agora, olha o ato da consequência deste homem. Por causa dele, 10.000 morreu no primeiro dia. E aí os homens choraram e se levantaram no segundo dia, foram para a guerra de novo. Mas quase 8.000 pessoas morreram. Houve uma grande morte ali. Irmãos, quase 20.000 pessoas ou mais morreram por causa do ato de um homem e de uma mulher. Até onde vai a consequência dos nossos atos? Às vezes você fala uma frase e não sabe até onde essa frase vai dar. Essa frase pode destruir a sua vida, o seu casamento, pode destruir o seu futuro, pode destruir a sua empresa, pode destruir
destruir o seu relacionamento. Às vezes nós não medimos até onde vai a consequência dos nossos atos. Olha onde foi parar a consequência do ato desse homem. Só que não para por aí, irmãos. Depois de ter morrido essas 20 mil pessoas, a Bíblia fala que a tribo orou de novo, e pela terceira vez se levantou contra a tribo menor, a tribo de Benjamim. As 11 tribos se levantou novamente, e aí houve um grande morticínio. Por quê? Porque as 11 tribos, na terceira tentativa, aniquilou. Mais de 20 mil morreram da tribo de Benjamim. Era 27 mil, 25 mil pessoas morreram. Aí 20 mil que já tinham morrido na primeira e na segunda, das 11 tribos, mais 25 mil da outra tribo que estava sozinha, 45 mil. 45 mil pessoas morreram por causa da consequência da atitude, do ato deste homem. Repousa sobre o ombro daquele homem a morte de 45 mil pessoas, porque ele não mediu os atos da consequência dele. Ele não parou para pensar, mas ele decidiu. Veio na cabeça, falei. Está no meu coração, eu vou falar. Em mim ninguém manda, pastor não manda em mim. Eu não sigo o que a Bíblia fala, eu sigo o que eu quero fazer. Até onde vai a consequência dos nossos atos? 45 mil morreram por causa da consequência dos seus atos. E encurtando a história, acabou aquela tribo, sobrou 2.000 e poucas pessoas. E aí o povo começou a cair em lágrimas. Por quê, irmãos? As 11 tribos estavam brigando, era contra a tribo que era irmão deles. Eles faziam parte da mesma família, e não tinha mais a tribo. O povo chorou muito. Chorou por quê? Porque os irmãos deles haviam morrido. Então houve a necessidade de ser liberado algumas mulheres para aquela minoria de pessoas que sobraram, para que ficasse ali com aqueles homens que haviam sobrado, para que a tribo não fosse totalmente apagada de debaixo dos céus. Irmãos, olha a consequência dos atos desse homem. Quando não medimos os nossos atos, irmãos, quando não paramos para pensar no que isso pode dar, nós estamos correndo um sério risco. Diga para o seu irmão: Deus depende de você, meu irmão. Você não pode falhar. Diga para ele, diga para ela: Deus depende de você. Você não pode falhar. Isso foi esse homem. Abra comigo agora a sua Bíblia, ligeiramente. 1 Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 13. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8. Falamos ali do levita. Agora vamos falar do primeiro rei de Israel. O que aconteceu com ele? Ligeiramente, capítulo 13, do versículo 8 em diante, para você entender a palavra. Olha, eu vou acelerar aqui, você acompanha comigo, ó. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8. E esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinará. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Então disse Samuel: que fizestes? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias determinados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal. Ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci o holocausto. Olha só, vou repetir aqui, ó, esse versículo 12, ó. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto.
Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Preste atenção aqui. Sabe o que aconteceu? Saul não podia oferecer sacrifício sem Samuel. Samuel disse: Saul, eu vou vir até você daqui a alguns dias, espera. Sabe o que Saul fez? Vendo que Samuel não chegava, o povo começou a ficar disperso. Então Saul resolveu oferecer sacrifícios, e ele não devia ter feito aquilo. Então a Bíblia mesmo diz aqui, olha, eu fiz questão de frisar, olha, no finalzinho do versículo 12, olha, e forcei-me e ofereci holocausto. Saul forçou, ele fez aquilo que não era para fazer, ele forçou. Irmãos, na casa de Deus, com Deus, as coisas não é por força nem por violência, mas as coisas é pelo Espírito de Deus. Não é por força nem por violência, Zorobabel, mas é pelo meu Espírito, diz a palavra do Senhor. Ele forçou, e quando ele forçou, o profeta disse: hoje Deus teria confirmado o seu reino, mas como você forçou, sabe o que está acontecendo? Deus já não mais quer você como rei, e Ele está escolhendo o outro para tomar o seu lugar. Atos impensados gera consequências drásticas. Atos impensados gera coisas horríveis. Eu ouvia na televisão hoje que um homem, um policial, o seu irmão se envolveu num tiroteio ontem e o irmão dele morreu. Ele ficou furioso, entrou dentro de um hospital, e chegando dentro do hospital, esse policial com mais dois amigos dele, dois primos dele, pelo que parecia na reportagem, sabe o que ele fez? Atirou num dos suspeitos que estava dentro de um hospital, e ali eles fuzilaram o suspeito, mataram o suspeito. E sabe o que aconteceu? Não matando só o suspeito, mas eles mataram também mais duas pessoas que estavam do lado, que não tinham nada a ver com o acontecido. 3 pessoas foram mortas dentro do hospital. Aquele policial acabou com a carreira dele. Tudo por quê? Porque o irmão dele foi assassinado ontem. Ele estragou toda a carreira dele, toda a família dele. Ele agiu pela emoção e pelo impulso, e ainda matou 2 pessoas inocentes que não tinham nada a ver com o acontecido. E os 2 primos dele que foram com eles, que ajudou também a atirar, sabe o que aconteceu? Os 2 estão presos. O policial está foragido. O ato inconsequente daquele policial fez com que estragasse a vida dos 2 primos dele que o acompanharam. Está vendo, irmãos? Quando estamos de cabeça quente, acabamos levando outras pessoas com a gente. Você tem que tomar cuidado com o que você fala e com o que você faz de cabeça quente. A Bíblia diz que Saul, ele forçou em oferecer sacrifício, e quando ele ofereceu, ele recebeu a resposta do profeta: Deus arrancou o reino das suas mãos, porque não te era lícito oferecer sacrifício. Abra comigo agora, para finalizarmos aqui, abra comigo aí, 1 Reis, capítulo 19, versículo 15. 1 Reis, 2 livros, 3 livros depois, ou 2 livros. 1 Reis, capítulo 19, versículo 15. Olha só o que diz. 1 Reis, capítulo 19, versículo 15. Esquecemos, irmãos, que os nossos atos, eles podem trazer coisas boas, mas se não usarmos da forma correta, eles podem nos trazer coisas negativas. 1 Reis, capítulo 19, versículo 15. Reis, capítulo 19, versículo 15, diz assim, ó: e o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco,
vem e unge a Azael rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meola, ungirás profeta em teu lugar. Vou repetir, versículo 15, ó. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unges a Azael rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meola, ungirás profeta em teu lugar. Preste atenção aqui. Faltaria-lhe tempo para falar do profeta chamado Elias. Faltaria-me tempo para falar de quão grande foi esse homem, de quão terrível foi este homem. Elias é conhecido até hoje como o leão de Israel. Por que o leão? Um leão no sentido de um homem poderoso que fez grandes feitos. Não foi maior do que Davi, mas foi um grande, tremendo homem. Elias orou, gente, e fogo desceu do céu. A Bíblia nos conta aqui, no capítulo anterior, que Elias matou os 450 profetas de Baal, 400 profetas de Baal, os 450 profetas de Azera. 850 profetas foram mortos. Por quê? Porque Elias fez um desafio e Deus o honrou. Faltaria-me tempo para falar de quão ungido foi esse profeta, mas a Bíblia fala que Elias recebeu a carta de Jezabel assim que matou todos os profetas de Baal. Recebeu a carta de Jezabel. Jezabel disse assim na sua carta: me façam os deuses como lhe aprouver, se amanhã a esta hora a cabeça de Elias não estiver numa bandeja. Se Elias não estiver morto, amanhã a esta hora. Elias ouviu isso, e então Elias decidiu se esconder. E Elias então ele fugiu. E Elias então ele chegou ao ponto. Elias chegou ao ponto de fugir, de se esconder debaixo de um zimbro. E debaixo desse zimbro ele pediu a morte. Elias ficou depressivo por causa da palavra de uma mulher. E aí nós chegamos aqui. Deus vem até Elias e acha Elias escondido dentro de uma caverna. E por causa da atitude de Elias, Deus perguntou, Deus conversou com Elias: Elias, o que você está fazendo aí, Deus? E Elias então explicou: mas mataram os profetas, só restou eu, e agora eles querem arrancar, tirar a minha vida. Deus então mostrou o poder para Elias, Deus mostrou graça para Elias. E então pela segunda vez Deus vira para Elias e pergunta: Elias, o que você está fazendo aí ainda? Elias vira e repete a mesma história: matou os profetas, só sobrou eu. E cortando a conversa dos dois, Deus disse para Elias assim: olha, Elias, pela sua falta de ousadia e de fé nesse momento, eu quero que você faça algo para mim. Aí Deus disse para ele aqui o que nós acabamos de ler, ó: unge Azael rei sobre a Síria. Unge agora Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel. E chame a Eliseu e unge Eliseu, profeta no seu lugar. Fica de pé no seu lugar comigo. Deus virou para ele e disse: olha, unge agora Eliseu como profeta no seu lugar. Eu estou tirando da sua mão e estou dando para a mão de uma outra pessoa com mais disposição, com mais vontade. Eu estou arrancando da sua mão agora, e eu quero que você unja o seu substituto. A Bíblia, gente, é bem clara em dizer: Deus disse para ele: unge-me agora Eliseu como profeta no seu lugar. Eu não quero mais ter um negócio com você. O meu negócio agora é com Eliseu. Pastor, mas Deus é malvado? Pastor, mas Deus é ruim? Deus não é malvado nem ruim, mas um dos nomes de Deus é Jeová Tsidkenu. Nessa noite o Senhor nos traz essa palavra. Até onde vai a consequência dos seus atos? Você viu o que aconteceu com o levita? Você viu o que aconteceu com Saul? Saul perdeu o reino dele, gente.
para Davi, porque ele foi apressado, ele se apressou. Irmão, não seja um apressado, mas seja uma pessoa que tema a Deus e glorifique o seu nome. Elias agora perdeu para Eliseu, porque ele foi tímido, ele ficou com medo, por falta de uma atitude de fé. Elias perdeu o seu posto. Feche os teus olhos agora. Feche os teus olhos. Por causa de uma atitude de fé que nós deixamos de tomar, nós acabamos perdendo aquilo que era para ser entregue à nossa mão. Nós acabamos perdendo, e o Senhor, Ele passa para outra pessoa com mais disposição. E não é Deus que tira da nossa mão, somos nós que entregamos. Com os seus olhos fechados, por um instante, põe a sua mão no seu coração. Com os seus olhos fechados. Não foi Eliseu que roubou de Elias o lugar, não. Foi Elias que, sem pensar na sua atitude, nos seus atos, ele, devido à sua atitude, devido ao seu ato inconsequente, impensado, ele entregou nas mãos de Eliseu aquilo que era a responsabilidade dele, o profeta maior da nação. Não foi Davi que roubou de Saul, rei. Davi não roubou, não tirou nada da mão de Saul. Foi Saul que foi apressado, diz a Bíblia, e ele entregou o seu reino nas mãos de outro com mais disposição, diz a Bíblia. Davi não roubou, mas Saul entregou. Aquele levita saiu da sua casa e, peregrinando, largando a sua família, ele começou tudo errado, gente. Quem sabe você não está aqui hoje, na noite dos adoradores, no encontro dos adoradores. Quem sabe você não está aqui e o Pai está dizendo: eu estou procurando os verdadeiros, e eu quero saber se nesta noite você é verdadeiro ou não. Eu quero saber se nesta noite você está preparado ou não. Eu quero saber se nesta noite você está disposto ou não. Aquele profeta, sem pensar nos seus atos, ele então saiu, largou a sua casa, e então repousa sobre o ombro daquele profeta 45 mil mortes. 45 mil esposas ficaram sem os seus maridos. 45 mil lares foram destruídos por causa da atitude daquele homem. Por causa da atitude daquele homem. Quem sabe você não precisa repensar as suas atitudes, repensar os seus atos. E Deus trouxe você aqui hoje, na noite dos adoradores, para você repensar o seu ato, para você voltar a adorar a Deus como deve ser adorado, para você voltar a exaltar a Deus como deve ser exaltado. Por um instante agora, fale com Deus agora, fale com Ele como tem sido as suas atitudes, fale com Ele agora como tem sido os seus atos agora. Expresse para Deus agora a sua mudança de vida. Expresse para Deus que você não vai permitir que os seus atos impensados ele venham manchar a história da sua família. Fala para Deus agora que você vai segurar mais um pouco naquele emprego, e você não vai largar aquele emprego, porque de repente, se você largar, a sua família pode vir a passar fome, pode haver uma crise na sua família. Fale para Deus agora. Expresse para Deus que se você agora sair da igreja, de repente toda a sua família pode se perder, de repente o seu marido pode se perder, os seus filhos podem se perder. Explique para Deus agora que você está repensando as suas atitudes, você está repensando as suas atitudes, você está repensando tudo que você vai fazer, porque Deus confia em você, porque Deus depende de você. Você não pode
se perder nesta vida, meu irmão. Você não pode se perder nas suas atitudes, porque Deus depende de você. A salvação da sua casa depende de você. A salvação da sua família depende de você. A salvação dos seus familiares depende de você. A salvação do seu bairro depende de você. Ore canta na basura becanda lavachai. Ele becanda ne basura becanda lavachaia. Levante a sua mão para os céus agora. Levante as suas mãos, adoradores, agora. Levante as suas mãos e diga para Deus agora: eu vou repensar as minhas atitudes, eu vou repensar os meus atos, eu vou repensar as minhas palavras. Diga para Deus agora, fale com Deus agora, fale com Deus agora: eu vou repensar, as minhas atitudes não vão ser inconsequentes, as minhas atitudes não vão ser atitudes inconsequentes, mas vão ser atitudes de verdadeiros adoradores, vão ser atitude de verdadeiros cristãos, vão ser atitude de verdadeiros servos de Deus. Fala com Deus agora, fala com Deus agora. Deus quer te dar uma segunda chance, Deus quer te dar uma segunda chance, repensando a nossa vida, repensando nossos valores, repensando nossos valores. Vai, fala com Deus agora, fala com Deus agora. Chegou o seu momento, chegou o seu momento agora, chegou o seu momento de falar com Deus agora, chegou o seu momento de falar com Deus agora. É o seu momento, vai. Tenha o seu particular agora. Tenha o seu particular com Deus agora. Tenha o seu particular com Deus agora. Tenha o seu particular com Deus. Fala com Deus agora. Fala com Deus agora. Fala com Deus agora. Na noite dos adoradores. Na noite dos adoradores agora. Fala com Deus agora. Fala: Senhor, eu estou repensando minha atitude de adoração. Eu estou repensando minha atitude de adoração. Eu estou repensando a minha atitude de adoração. Fala com Deus agora. Tenha o seu momento agora. Tenha o seu momento agora. Vai. Deus está te chamando de volta. Deus está te chamando de volta. Deus está te chamando de volta agora. Vai, vai, vai. Deus está te chamando. Tenha o seu momento com Deus agora. Tenha a sua oportunidade. Receba de Deus agora. Receba a graça de Deus agora. Receba a graça de Deus sobre a sua vida. Receba a graça de Deus sobre o seu ministério. Receba a graça de Deus agora sobre a sua família. Receba a graça de Deus sobre os seus sonhos. Receba a graça de Deus agora sobre as suas atitudes. A sua vida não será mais a mesma. A sua história não será mais a mesma. Satanás não vai pôr mais um dedo na sua vida. Satanás não vai pôr mais um dedo na sua história. Satanás não vai pôr mais um dedão dele na sua casa. Porque Deus nessa noite, Ele está te convocando para adoração. Porque Deus nessa noite, Ele está te convocando para repensar as suas atitudes. Repense os seus passos nessa noite. Repense os seus passos. Repense por onde você tem andado. Repense com quem você tem falado. Repense com quem você tem feito aliança. Porque nesta noite, na noite dos adoradores, Deus refaz uma aliança contigo, homem. Deus refaz uma aliança contigo, mulher. Recebe a presença de Deus agora. Recebe a presença de Deus agora. Recebe a presença do Todo-Poderoso. Isso, santo. Isso, minha santa. Receba de Deus na sua vida. Receba algo divino agora. Receba a presença do Todo-Poderoso. Seja cheio do Espírito Santo de Deus agora. Seja cheio da presença do Todo-Poderoso. E você que recebe isso, glorifica o Senhor com as tuas palmas. Glorifica Ele. Abra a sua boca e diga glória a Deus. Abra a sua boca e diga aleluia. Diga louvado seja o nome do Senhor. Diga glorificado seja